Edith Wembley tinha 77 anos quando tudo isso aconteceu. E digo isso sem floreios, porque nessa idade a gente já não se permite dramatizar por drama. Ela era viúva havia 15 anos, uma daquelas mulheres que aprendem a andar de costas, mesmo quando, por dentro, se sentem curvadas. Morava sozinha numa casa, com um cheiro de sabonete neutro e madeira velha, com um relógio de parede que marcava as horas como se para lembrá-la de que o tempo continuava passando, mesmo sem ninguém ligar. Naquela época, sua vida parecia organizada e tranquila. Manhãs com chá quente, plantas enfileiradas como soldadinhos, listas de compras escritas com letra miúda e uma pilha de pastas com extratos bancários que ela guardava como se fossem uma forma de controle. Mas o que quase ninguém via menos, ou o que todos preferiam não ver, é que Edith não só havia criado seu filho, Garrett, ela também havia sustentado toda a vida dele, a da esposa, a dos filhos, aquele status familiar que era alimentado, mês após mês, pelas contas de uma senhora idosa. Edith sempre acreditou que ajudar era amar, e que uma mãe decente não abandona seu filho, mesmo que ele já tenha cabelos grisalhos e sua própria casa. O dia do ponto de ruptura começou como muitas tragédias pessoais, com um pequeno e ridículo esforço para parecer bem, como se as aparências pudessem amenizar o golpe. Garrett insistira que a presença dela em um jantar em família era essencial, e Edith levou isso a sério, não por vaidade, mas por necessidade. Esses jantares estavam entre os poucos momentos do ano em que ela se sentia parte do grupo, mesmo que fosse num canto da sala, sorrindo mais do que falando. Naquela manhã, ela escolheu roupas discretas demais, até para o seu estilo. Borrifou um perfume antigo, que só usava em ocasiões, e ensaiou em frente ao espelho, uma expressão que não parecesse cansada. Sentou-se por um instante na beira da cama, respirando fundo, como alguém se preparando para entrar num cômodo onde sabe que não pertence. O telefone estava sobre a mesa quando vibrou. Edith olhou para ele com aquela mistura de esperança e cautela que se aprende quando as ligações se tornam raras. Ela abriu a mensagem, e o que leu era tão curto que quase pareceu um engano. Você não está convidada para o jantar. Minha esposa não a quer lá. Edith leu 2 vezes, depois uma terceira, na esperança de que o significado mudasse como um pesadelo ao acordar. Não mudou, e naquele instante, sem gritos, sem alarde, algo dentro dela, que ela vinha segurando à força há anos, se desfez. Edith não respondeu à mensagem imediatamente, não por não saber o que dizer, mas porque seu corpo precisou de alguns segundos para entender que aquilo não era uma brincadeira, nem um mal-entendido. Ela colocou o celular com a tela para baixo, como se isso silenciasse o que acabara de ler, e ficou sentada, observando uma pequena mancha na parede que nunca havia notado antes. A primeira coisa que sentiu não foi raiva, mas vergonha, uma vergonha antiga e familiar, daquelas que se instalam quando você se pergunta quando deixou de importar. Trocou de roupa com movimentos lentos, quase mecânicos, dobrando a blusa especial e guardando-a no armário como se estivesse arquivando um sonho que não lhe serviria mais para nada. Não chorou de imediato. Edith nunca foi de chorar com facilidade. Preparou um café que não bebeu e sentou-se à mesa da cozinha com as mãos apoiadas na madeira fria. Pensou em todas as vezes que dirigira até aquela casa com um sorriso ensaiado, carregando presentes, envelopes, ajuda temporária que parecia não ter fim. Essa exclusão não era apenas uma expressão cruel. Era a confirmação de algo que ele se recusava a aceitar há anos. Foi naquele silêncio estranho e desconfortável que Edith fez algo que vinha adiando há tempos. Abriu a pasta azul, onde guardava seus extratos bancários. Não o fez para confrontar ninguém, mas com uma necessidade quase infantil de entender em que momento sua vida se tornara tão estranha. Começou pelos extratos mais recentes e voltou mês a mês, linha por linha, com uma meticulosidade que contrastava fortemente com o caos emocional que começava a emergir. Havia as transferências automáticas, os débitos que ela nem se lembrava de ter autorizado, os seguros, as mensalidades escolares, as anuidades de clubes, os empréstimos, os cartões de crédito. A princípio pensou que estava exagerando, que seu cansaço a fazia ver coisas que não existiam. Mas continuou contando. 1 vez, 2 vezes. Finalmente, anotou o número em um pequeno pedaço de papel,
e o encarou por um longo tempo, como se fosse um erro de digitação. 174 pagamentos mensais automáticos. 174 saídas de dinheiro que não tinham nada a ver com sua vida atual. Naquele momento, ele entendeu que o que mais doía não era o número, mas a brutal clareza de uma simples verdade. Ele havia confundido generosidade com pertencimento por muitos anos. Edith encarou o pedaço de papel com o número escrito à mão como se fosse uma sentença de morte. 174 não era apenas uma soma absurda. Era um mapa de sua vida emocional, uma prova tangível de quantas vezes ela tentara comprar paz, silêncio ou um lugar à mesa. Seus dedos tremeram levemente, algo incomum para ela, e ela precisou apoiá-los na mesa para se firmar. Em vez de chorar, sentiu uma espécie de frio interior. Uma clareza incômoda que não deixava espaço para a autopiedade. Pensou em quantas vezes minimizara seu próprio desconforto com frases como, não é tão ruim assim, ou eles precisam mais do que eu. Lembrou-se de como Garrett falava daqueles pagamentos como se fossem automáticos, quase invisíveis, e de como ela aceitara esse papel sem questionar para não parecer difícil. Naquele dia ela entendeu que ninguém a havia forçado sob a mira de uma arma. Armadilha fora emocional, silenciosa, construída sobre culpa e hábito. E essa clareza, embora dolorosa, também lhe deu uma nova força que não sentia. Há anos, sem fazer alarde, sem avisar ninguém, Edith pegou o telefone e ligou para o banco. Sua voz era calma. Talvez até calma demais, como se estivesse solicitando informações de rotina e não desmantelando a estrutura financeira de toda uma família. Uma a uma, ela solicitou a suspensão dos débitos automáticos, confirmou os números das contas, verificou as identidades e respondeu às perguntas de segurança que sabia de cor. Em um dado momento, a atendente perguntou se ela tinha certeza do que estava fazendo, e Edith respondeu que sim, com uma convicção que até a surpreendeu. Então pediu para revogar a autorização que havia dado ao filho anos antes para administrar certos assuntos financeiros por conveniência. Desligou e ficou sentada, esperando sentir culpa, medo ou arrependimento imediato. Nada disso aconteceu. A única coisa que sentiu foi um silêncio diferente, mais puro, como quando um ruído constante que você passou a aceitar como normal, finalmente desaparece. Pela primeira vez em muito tempo, Edith tomou uma decisão pensando apenas em si mesma, e essa simples ação marcou uma virada da qual não havia mais volta. As consequências foram rápidas, embora Edith não as tivesse procurado nem as provocado diretamente. Apenas 2 dias depois, o telefone começou a tocar com uma insistência que ela não presenciava há anos. Garrett ligou primeiro, com um tom confuso, quase infantil, perguntando se havia algum problema técnico com o banco, como se tudo pudesse ser explicado por um erro externo. Edith ouviu em silêncio, deixando-o falar, deixando-o se enrolar em explicações sobre pagamentos recusados e notificações inesperadas. Ela não interrompeu, não acusou, não elevou a voz. Quando finalmente falou, foi apenas para dizer que havia revisado suas finanças e decidido reorganizá-las. Nada mais. Do outro lado da linha, houve um silêncio tenso, seguido por risos nervosos, que não condiziam com a gravidade da situação. Garrett tentou mudar de assunto, fazer piada, minimizar o problema. Edith desligou educadamente, mas com uma certeza requiem adquirida. O pânico ainda não havia chegado, mas estava a caminho, e ela, pela primeira vez, não tentaria amenizá-lo. Nora era menos sutil. Suas mensagens chegavam carregadas de repreensões disfarçadas de preocupação. Longas frases que começavam com "estamos muito preocupados com você" e terminavam listando tudo o que agora estava em risco. Edith lia cada palavra com uma calma quase clínica, percebendo que nenhuma linha sequer questionava seu bem-estar real. Tudo girava em torno de taxas, compromissos, estilos de vida que dependiam de um dinheiro que já não entrava. Até mesmo um dos netos, acostumado a pedir favores como se fossem direitos adquiridos, tentou pressioná-la com uma ligação desconfortável, lembrando-a de tudo o que a família tinha feito por ela. Essa frase ecoou em sua cabeça por horas, não por ser injusta, mas por ser reveladora. Edith começou a perceber um padrão claro. Ninguém falava dela como
pessoa, apenas como um recurso. E embora essa constatação doesse mais do que ela gostaria de admitir, também confirmava que a decisão tomada não havia sido impulsiva, mas necessária. Edith começou a notar algo que não havia percebido antes, porque não queria ver. Quando o dinheiro parou de chegar, as visitas também desapareceram. Ninguém ia à sua casa para ver como ela estava. Ninguém oferecia ajuda prática ou companhia. O silêncio retornou, mas desta vez com um peso diferente, mais honesto. Doía-lhe admitir. Mas esse vazio não era novo, só se tornara evidente agora que não era mais preenchido por transferências e débitos. À noite, sentava-se no sofá com um cobertor leve sobre as pernas e repassava cenas do passado com uma precisão que antes evitara. Aniversários em que seu presente era o mais caro e o menos comentado, natais em que saía cedo para não incomodar ninguém, conversas interrompidas quando tentava falar de si mesma. Não houve um único grande momento de traição. Foram centenas de pequenos gestos que, somados, explicavam por que uma mulher de 77 anos podia ser descartada com uma mensagem de texto. E aceitar isso, embora difícil, proporcionou-lhe uma clareza estranha, quase libertadora. Em meio a esse processo, surgiu uma exceção que Edith não havia previsto. Rebecca, sua neta, foi a única que a procurou sem segundas intenções. Ela não ligou para pedir explicações ou negociar nada. Ligou para perguntar se podia visitá-la. Quando chegou, não trouxe discursos nem repreensões, apenas um bolo simples que comprara no caminho e um olhar que não escondia o desconforto. Sentaram-se na cozinha e Rebecca ouviu mais do que falou, algo que Edith já não esperava de ninguém daquela família. Ela não pediu dinheiro, não defendeu os pais, não tentou amenizar o que havia acontecido. Ela simplesmente estava ali. Para Edith, aquele gesto teve um impacto profundo, porque lhe mostrou que o verdadeiro afeto não precisa de intermediários, nem de compensação. Rebecca tornou-se, sem querer, a prova viva de que nem todo relacionamento é marcado pela dependência. E essa certeza, pequena, mas firme, deu a Edith um impulso emocional de que precisava para dar o próximo passo. Naquela mesma semana, com uma calma que surpreendeu até mesmo aqueles que a conheciam há anos, Edith marcou uma consulta com um advogado recomendado por uma vizinha. Não foi um ato impulsivo ou vingativo. Foi prático, quase sóbrio. Ela levou uma pasta organizada, com documentos sublinhados e anotações. Nas margens escritas com sua caligrafia impecável, como se tivesse se preparado para aquele momento a vida toda sem perceber. Falou pouco sobre emoções e muito sobre limites, proteção e clareza. Ouvir sua própria história contada em voz alta, transformada em fatos legais, foi uma experiência estranha, dolorosa, mas também curativa. Pela primeira vez, alguém a ouviu sem interromper, sem minimizar o que havia acontecido, sem presumir que é assim que as famílias são. Ela saiu daquele escritório, decidida a reorganizar seu testamento, criar um fundo fiduciário vitalício e redefinir as heranças de uma forma que refletisse respeito e reciprocidade. Ela não fez isso para punir, mas para parar de se punir. Naquela viagem de volta para casa, Edith sentiu algo novo. Uma mistura de medo e alívio que, estranhamente, a fez sentir-se viva. Com o passar dos dias, Edith começou a entender que o número 174 não era apenas um valor financeiro, mas um símbolo emocional difícil de assimilar. 74 tentativas mensais de manter relacionamentos que não se sustentavam. Olhando para trás, ela se surpreendeu com o quão normalizada havia se tornado a situação. E pensou em quantas pessoas vivenciam situações semelhantes sem nunca nomeá-las. Se você leu até aqui, provavelmente se identificou com algumas partes desta história, mesmo que doa admitir. Às vezes, ajuda a saber que não estamos sozinhos nessas dinâmicas silenciosas que ninguém nos ensina a reconhecer. Edith não buscava validação, mas entendia que compartilhar sua experiência também poderia ser uma forma de cura, de dizer: isso aconteceu sem vergonha ou culpa. Esse pensamento não cicatrizou a ferida, mas forneceu contexto, e às vezes é tudo o que precisamos para seguir em frente com um pouco mais de força. A reação da família ao saber que Edith havia consultado um advogado foi imediata.
e desproporcional. Não se tratava mais apenas de mensagens tensas ou telefonemas constrangedores. Agora, havia ameaças veladas. Frases dramáticas sobre acabar com a família e acusações de ingratidão, que pareciam ser cópias idênticas umas das outras. Edith ouvia tudo com uma serenidade que nunca havia experimentado antes, como se finalmente pudesse observar a cena de fora. Ela se surpreendeu ao constatar que ninguém perguntava o que a havia levado a esse ponto, apenas porque ela havia parado de cumprir o papel que lhe fora atribuído. Em uma dessas ligações, Garrett disse que estava decepcionado, e essa palavra, que por anos tivera um peso enorme para ela, caiu por terra, sem efeito algum. Edith percebeu que havia passado tempo demais, tentando não decepcionar pessoas que não hesitavam em descartá-la, quando ela deixava de ser útil. Essa constatação não foi heróica nem grandiosa. Foi silenciosa, íntima e definitiva. O clímax veio na forma de uma suposta reunião de família, organizada por Nora com suspeita pressa. Edith foi convidada com um tom condescendente, como se lhe estivessem oferecendo uma última chance de consertar as coisas. Havia parentes que ela mal via, pessoas de fora claramente trazidas para pressioná-la, para fazê-la se sentir observada, julgada, deslocada. Edith compareceu sem expectativas e sem medo, algo que ela mesma não teria imaginado possível apenas algumas semanas antes. Quando tentaram expô-la, interrompê-la e transformá-la na vilã da história, Edith não levantou a voz, nem recorreu a antigas recriminações. Em palavras simples, explicou a dinâmica da dependência, nomeou os limites que havia estabelecido e deixou claro que o respeito era inegociável. Disse, com uma calma que desarmou mais de uma pessoa, que uma família sem consideração não é uma família, mas uma estrutura de abuso disfarçada de afeto. Levantou-se antes que alguém pudesse responder e saiu de pé, sabendo que, acontecesse o que acontecesse a seguir, não haveria volta. Após aquela reunião, Edith voltou para casa com uma sensação estranha, como se tivesse deixado um peso enorme no quarto de outra pessoa, e não precisasse mais carregá-lo de volta. Não era uma vitória estrondosa ou libertadora no sentido romântico. Era mais um cansaço profundo misturado com paz. Naquela noite, dormiu mal, acordando várias vezes. Não por culpa, mas pelo hábito de estar sempre atenta às necessidades dos outros. No dia seguinte, porém, as coisas começaram a se encaixar. Preparou o café da manhã com mais calma. Abriu as janelas e deixou entrar o ar fresco da manhã, como se precisasse renovar o ambiente. Edith entendeu que não iria consertar sua família, nem ser compreendida imediatamente. E, pela primeira vez, isso não lhe pareceu uma obrigação pendente. Começou a organizar seu tempo de forma diferente, sem girar em torno das ligações alheias, e descobriu que havia horas inteiras do dia que agora lhe pertenciam. Esse novo espaço, inicialmente desconfortável, começou lentamente a se transformar em possibilidade. Com o passar das semanas, Edith retomou planos que inconscientemente havia adiado por anos. Começou a caminhar lentamente pelo bairro novamente, não para se exercitar, mas para observar, para se sentir parte do mundo mais uma vez. Permitiu-se pequenos prazeres que antes considerava desnecessários, como sentar-se em um café lendo sem olhar para o relógio, ou comprar flores simplesmente porque gostava delas. Rebecca continuou a visitá-la, sem discursos ou expectativas, e essa relação simples tornou-se uma âncora emocional inesperada. Edith não falava mal do filho ou da nora. Simplesmente falava menos sobre eles, o que já era uma grande mudança. Começou a redefinir sua identidade para além do papel de provedora, algo que nunca aprendera a fazer. Não foi uma reconstrução rápida ou linear, mas cada gesto diário confirmava que havia vida depois de se libertar da culpa. Edith não estava começando do zero. Finalmente estava vivendo a partir de um lugar próprio. Com o tempo, Edith começou a entender que a liberdade não vinha na forma de grandes revelações, mas em pequenas decisões que antes lhe pareciam impossíveis. Ela cancelou assinaturas que não usava, reorganizou os móveis da casa para refletir como se sentia agora, e não como havia vivido antes. Cada mudança era silenciosa, quase imperceptível para os outros, mas profundamente significativa para ela. Percebeu que não esperava mais por mensagens que não chegavam,
nem se assustava com o toque do telefone. Ela havia parado de antecipar as necessidades dos outros, como se fossem as suas. Em conversas informais com conhecidos, quando alguém perguntava sobre sua família, Edith respondia com calma e honestidade, sem justificativas ou floreios. Essa coerência interior, esse alinhamento entre o que sentia e o que fazia, foi talvez o maior presente que se deu. Aos 77 anos, ela compreendeu que a dignidade é inegociável e que nunca é tarde demais para nomear o que dói e deixar ir com respeito. Ao analisar tudo em perspectiva, Edith frequentemente refletia sobre quantas pessoas carregam histórias semelhantes. Em silêncio, acreditando que dizer basta seria um ato de egoísmo. Se você leu até aqui, talvez também se identifique com algo nestas linhas. Às vezes, compartilhar nossa origem, ou simplesmente admitir que algo nos tocou, é uma forma de romper com o isolamento que herdamos sem perceber. Edith não buscava aprovação nem vingança. Ela apenas precisava encerrar um capítulo com a verdade. E, ao fazer isso, compreendeu que compartilhar suas experiências, mesmo com estranhos, pode transformar a vergonha em clareza e a culpa em aprendizado. Nem todas as histórias terminam com reconciliações perfeitas, mas muitas terminam com algo igualmente valioso: a paz. Nos meses seguintes, Edith resolveu todas as questões legais, com uma serenidade que contrastava fortemente com o caos que deixara para trás. A confiança estava estabelecida, as decisões claras e os limites definidos com uma precisão que não deixava margem para interpretações. Não houve grandes confrontos depois disso. O distanciamento tornou-se uma realidade, não uma ameaça. Garrett parou de ligar e a nora desapareceu por completo. Algo que antes teria devastado Edith, mas que agora ela aceitava como uma consequência lógica. Ela entendia que alguns relacionamentos só sobrevivem enquanto uma das partes se sacrifica, e que, quando esse sacrifício termina, tudo o que resta é o silêncio. Doía sim, mas já não a destruía. Edith começou a viajar modestamente, visitando lugares que sempre adiara para depois. Sem roteiros rígidos ou explicações a dar, cada passo para fora de casa era uma confirmação silenciosa de que ela havia recuperado o controle do seu tempo, do seu dinheiro e da sua própria história. Hoje, quando Edith olha para trás, ela não romantiza o que viveu, nem se culpa por ter demorado tanto para reagir. Ela sabe que fez o que pôde com os recursos emocionais que tinha na época. Aos 77 anos, ela não sente que começou uma nova vida, mas sim que finalmente começou a viver a sua própria, sem pedir permissão e sem comprar afeto. Ela aprendeu que ajudar não deve machucar, que o amor não se mede em transferências e que estabelecer limites também é uma forma de cuidado. Sua história não terminou com aplausos ou reconciliações públicas, mas com algo muito mais raro e valioso: coerência interior. Edith continua sendo uma mulher discreta, organizada e reservada, mas agora caminha com uma leveza diferente, sabendo que não financia mais a negligência alheia. E essa certeza, simples e firme, foi o encerramento que ela precisava para seguir em frente em paz. Com o passar do tempo, Edith começou a notar mudanças sutis em si mesma, que não havia previsto. Ela não se desculpava mais por ocupar espaço, nem sentia a necessidade de explicar cada decisão que tomava. Se alguém lhe perguntasse por que havia feito algo, ela simplesmente respondia: porque era o melhor para mim. Essa frase, que antes considerava egoísta ou excessiva, tornou-se uma espécie de âncora interna. Ela começou a escrever com mais frequência em um caderno antigo, não como terapia formal, mas como uma forma de organizar memórias que havia deixado dispersas por anos. Relendo-as, compreendeu que muitos sinais sempre estiveram ali. Ela simplesmente optara por ignorá-los, para manter a ideia de família na qual precisava acreditar. Ela não se julgou por isso. Permitiu-se reconhecer que o amor também pode nublar o julgamento e que a clareza às vezes chega tarde. Mas chega. Rebecca permaneceu uma presença constante, embora nunca intrusiva. Elas não conversavam todos os dias, mas quando o faziam, a conversa fluía livremente, sem qualquer tensão oculta. Edith aprendeu a valorizar o relacionamento pelo que ele era, não pelo que representava dentro da árvore genealógica. Às vezes, cozinhavam juntas receitas simples. Outras vezes, sentavam-se em silêncio, olhando pela janela, compartilhando uma calma que Edith não conhecia há anos. Essa conexão reafirmou algo importante.
O afeto genuíno não exige sacrifícios extremos nem testes constantes. Ele se constrói sobre respeito, escuta e tempo compartilhado incondicionalmente. Edith não precisava de nada mais do que isso para se sentir acompanhada. Ela entendeu que não havia perdido uma família. Havia se libertado de uma dinâmica que a consumia. E essa diferença, embora sutil, mudou tudo. Com essa clareza recém-adquirida, Edith parou de se perguntar se seu filho algum dia entenderia o que havia acontecido. Ela percebeu que esperar por compreensão também poderia ser outra forma de se aprisionar. Aprisionar. Passou a medir o sucesso de suas decisões por algo muito mais simples. Como se sentia ao final do dia, se dormia melhor, se sua respiração estava mais leve, se o silêncio da casa não lhe parecia mais um castigo. Havia dias bons e dias mais difíceis, é claro, mas mesmo nos dias difíceis, havia uma base sólida, que não existia antes. Edith não vivia mais para apagar os incêndios dos outros, ou para manter as aparências, que não a incluíam. Essa estabilidade requém, adquirida, não era euforia. Era equilíbrio. E para alguém que passou décadas caminhando na corda bamba da culpa, o equilíbrio se tornou uma forma profunda de liberdade. Ao compartilhar sua história, Edith não buscava ser um exemplo ou receber aplausos. Ela queria testemunhar algo que aprendeu tarde, mas há tempo, que o amor não deve causar dor permanente. E que a generosidade sem limites pode se tornar uma prisão. Aos 77 anos, ela escolheu viver sem ressentimento, mas também sem se privar de nada. Escolheu cuidar de si mesma com a mesma dedicação que demonstrou aos outros ao longo da vida. Sua história não terminou com abraços ou pedidos de desculpas tardios, mas com uma decisão clara e firme. Edith continua caminhando devagar, com passos curtos e firmes, sabendo que não precisa justificar sua paz a ninguém. Essa foi sua verdadeira conclusão. Entender que estabelecer limites não a tornou menos mãe, mas sim mais pessoa. Hoje, quando Edith se lembra da mensagem que a excluiu do jantar, ela não a revive mais como uma humilhação, mas como um momento de clareza. Foi doloroso, sim, mas também foi o exato momento em que ela parou de mentir para si mesma. Ela entendeu que não havia sido excluída de uma mesa, mas de uma ficção que fora sustentada por anos, pelo seu silêncio e pelo seu dinheiro. Essa compreensão permitiu que ela reavaliasse tudo o mais. Os 174 pagamentos, as ausências disfarçadas de desculpas, o afeto condicional. Nada disso definia o seu valor. Edith aprendeu a se enxergar com uma honestidade renovada, sem precisar ser indispensável para ninguém. E embora às vezes ainda sinta uma pontada de tristeza ao pensar no que poderia ter sido, ela não confunde mais essa tristeza com culpa. São coisas diferentes. A culpa a acorrentava. A tristeza, por outro lado, passa, se acalma e dá lugar a outras emoções, mais leves. Edith não se tornou uma pessoa diferente. Ela continua reservada, meticulosa e amante de rotinas simples. A diferença é que agora essas rotinas pertencem a ela. Planeja viagens curtas. Mantém amizades que antes negligenciava e cuida da saúde, com a mesma atenção que dedicava aos outros há anos. Às vezes, no fim do dia, senta-se em sua poltrona com uma xícara de chá e sente uma gratidão silenciosa por ter escolhido a si mesma quando parecia tarde demais. Ela não sabe quanto tempo lhe resta, mas pela primeira vez sabe como quer vivê-lo. Sua história não é de vingança ou punição exemplar. É a história de uma mulher que parou de financiar a própria invisibilidade e reivindicou algo essencial: o direito de existir sem pedir permissão.